Ele foi fazer um trabalho no cemitério, que ele tinha que pegar a alça de um caixão. Eu conto isso no testemunho. Foi um momento chave, assim, que E um casal firme na firme conexão não. com Deus? Não, não pega. Não Não pega. pega porque eu já estive lá e não pega. Eles falam, não posso. Eles falam? Fala, Eles falam que não não pode pode. entrar? Inclusive, no testemunho do Gustavo, ele foi fazer um trabalho no cemitério, que ele tinha que pegar a alça de um caixão. Eu conto isso no testemunho. Foi um momento chave, assim, que ele virou na cabeça dele. E foi Deus agindo ali, né? Ele foi fazer um trabalho no cemitério, onde ele tinha que pegar a alça de um caixão. Aí o Pai de Santo lá manifestou, falou como é que tinha que fazer, que ele tinha que pular 7 covas, aí passar por não sei quantas encruzilhadas, não me lembro ao certo. E aí ele virou e falou, aí o Gustavo achou uma alça de caixão, porque ele precisava da alça de caixão para fazer o trabalho. E aí quando ele foi pegar, o Pai de Santo falou, esse não. Esse não. Aí ele virou, por que não? Aí ele virou e falou, porque é maior que tá nele. Não posso.